Sem proposta, o Vasco deve segurar atacante. Para completar, craque ignorado pelo futebol brasileiro e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco da Gama deve segurar atacante. Marinho Inestrosa, comprado no início da temporada por 30 milhões de reais, foi alvo de várias sondagens, mas todos os interessados no atacante colombiano, que até aqui é uma grande negação com a camisa cruz-maltina, estavam dispostos apenas a contratá-lo por empréstimo. E o Vasco decidiu que ou cederia em definitivo para recuperar os 30 milhões de reais ou manteria Marinho Inestrosa. É assim que deve acontecer. Existe uma convicção em São Januário de que com Pedro Emanuel e fazendo todos os esforços da parte mental e também física para que o Inestrosa se torne peça importante. Jogador que na temporada passada havia arrebentado com a camisa do Atlético Nacional, inclusive na disputa da Libertadores da América. Nesse momento ele tem sido reserva do reserva. Tem jogado menos, por exemplo, do que o David, que tem qualidade só discutível. Diante desse cenário, a pergunta que fica, especialmente por conta de toda a dificuldade do Vasco em contratar jogadores, a manutenção do Inestrosa é a melhor saída? Você ainda acredita que o colombiano pode dar a volta por cima e virar reforço importante no Cruz Maltino? Use o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente inclusive de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante, que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. O Daniel Ack perguntando sobre o Sosa, se tem alguma atualização. Outra negociação super estranha que envolve o Vasco, né, cara? Putz, é foda se torcer pro Vasco, cara, é foda. Porque, cara, quando você acha que as coisas vão dar certo, até as coisas que parecem muito certas, por exemplo, o Sosa chegou a se despedir da torcida, nem participou do último jogo. O que consta, o que dizem na Argentina, e ninguém no Vasco responde, esse é um outro problema, é que o Vasco se comprometeu a pagar 2 milhões de dólares na segunda-feira e não fez. E aí o Sosa, que estava treinando, que nem treinaria mais, já havia se despedido e passou a treinar de novo com o restante do elenco. Enfim, aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Reforços no Vasco ou o Pedrinho está usando a liminar como desculpa? Não, a verdade é que o Vasco decidiu pensar em jogadores maiores, né? Jogadores grandes. E esses jogadores grandes, especialmente com a dificuldade do Vasco, ainda que com o aporte da Crefisa, né, essa operação não está tão simples quanto se imaginava, mas está demorando demais, não dá para 3 semanas e não ter nenhum reforço. Eu prefiro que demore e contrate gente importante do que traga qualquer um só para atender a torcida, mas está passando do ponto, né? O Santiago Sousa se despediu da torcida lá do Racing, ainda não foi contratado, não foi oficializado, enfim. O José Silva falando sobre o mercado do Vasco. Vamos lá, por partes. O Sosa é o mais próximo. O Vasco melhorou a proposta pelo Colídio, a ideia era empréstimo com obrigação de compra.
o River não aceitou, o Vasco já apareceu agora com uma obrigação de compra de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. As tratativas com o Deossa seguem estagnadas, a busca por um zagueiro não avançou, enfim, cara, tudo meio repetitivo, né? E o Deossa vem ou não vem? Na Espanha, afirmam que ele agora dá preferência a clubes da Inglaterra. Teria um amistoso hoje do Betis contra o Arsenal, com olheiros de vários clubes ingleses. Se aparecer algum clube inglês na parada, aí a coisa degringolou de vez, né? E essa história de que João Paulo Sampaio pode trocar a gerência de base do Palmeiras pelo Vasco da Gama, por enquanto não passa de uma grande especulação. Nas redes sociais tem muito torcedor do Palmeiras demonstrando preocupação com tal possibilidade. Vale a lembrança de que antes de a Leila Pereira deixar a presidência do Palmeiras em dezembro do ano que vem, isso está completamente descartado. Mas, se a Leila de fato assumir um cargo dentro do Vasco, acho natural que ela tente levar o gerente da base alviverde. A Leila Pereira confia demais no trabalho do João Paulo Sampaio, até por isso fez com que o João Paulo recusasse propostas para trabalhar em times profissionais grandes do futebol brasileiro, seguindo como gerente da base alviverde. Alguns movimentos recentes também corroboram com essa especulação. A Sportingbet, patrocinadora master do Palmeiras, acaba de se tornar patrocinadora master do Vasco. André Sica, responsável pelo departamento jurídico do Palmeiras há bastante tempo, representa a família Lamacchia nas tratativas com a SAF. O Marcos Lamacchia, enteado da Leila, é quem está comprando a SAF Cruz Maltina, mas com um aporte financeiro do pai dele, o Zé Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira e também dono da Crefisa. Diante desses cenários, repito, não passa de uma especulação, mas eu não descartaria que, se a Leila fosse para o Vasco, tentasse a contratação do cara que revolucionou a base do Palmeiras. João Paulo Sampaio foi responsável, por exemplo, pelas vendas que já ultrapassaram 2 bilhões de reais nos últimos 10 anos de atletas formados na base alviverde. Só para completar, registrar que o Vasco recebeu nos últimos dias a devolução de Guilherme Estrela, meia que estava no CRB. O jogador não faz parte dos planos do Vasco e deve ser emprestado assim que pintar outra oportunidade. E Nelson de Ossa, volante que pertence ao Betis e interessa ao Vasco, não deve mais ser contratado. Aqui a informação que vem da Espanha dá conta de que o de Ossa pediu a suspensão das tratativas com o Cruz Maltino. Tudo porque ele entrou na mira de clubes da Inglaterra e ele entende que para o futuro da carreira dele vai ser mais interessante jogar a Premier League do que vir ao futebol brasileiro. Só é importante contar que nessa quarta-feira o Betis faz amistoso contra o Arsenal. E representantes do atleta foram informados de que olheiros do Ipswich Town, do Leeds, do West Ham e do Wolverhampton estarão em loco para assistir ao jogador. O Wolverhampton, por exemplo, rebaixado para a segunda divisão, mas ainda assim para o de Ossa parece ser mais negócio atuar na Championship do que por um gigante do futebol brasileiro. A pergunta que eu deixo para você, na condição do de Ossa, você preferiria jogar a segunda divisão inglesa ou atuar num grande do futebol brasileiro? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só para completar, sobre o Vasco, o Santiago Sousa segue treinando no Racing, enquanto aguarda as últimas questões burocráticas serem resolvidas com o Cruz Maltino. O Vasco precisa apresentar as garantias bancárias ao Racing para que o negócio seja sacramentado. Vasco que ainda busca um centroavante e também mais um defensor.